É isso aí, estamos aqui em Brasília, na Soust, na chácara do Henri Cristo. Venha conosco, vamos entrevistá-lo agora. Estamos aqui com o discípulo Karine. Boa tarde, Karine. Boa tarde. Então, ele vai nos levar até o Henri Cristo. Você vem comigo, vamos para essa entrevista. Vamos lá. Ellen Goldwhite, profeta da Igreja Adventista do Sétimo Dia, esteve no céu e, através do seu anjo assistente, mostrou várias questões acerca do fim dos tempos, do sábado e do vegetarianismo. Ela realmente recebeu esta visão de Deus? Ela realmente teve um contato estreito com Cristo, no caso com você? O que ela escreveu foi invenção, verdade, plágio? O que deu ouvidos a anjos caídos? O que o senhor tem a dizer sobre a profetisa do Adventismo? Entendi. Esta mulher, a Ellen, é uma espertalhona, uma mulher muito sagaz, que quando ela percebeu que Miller fracassara em mais uma tentativa de provar que eu estaria na Terra, ela percebeu que as ovelhas iam se dispersar e como ela tinha ambições pessoais, ela aproveitou essa ocasião para inventar uma outra realidade, ou seja, uma fuga da realidade, já que eu não vim na Terra naquela ocasião, e uma vez que esse Miller ia ser linchado, ele se refugiou inclusive na Igreja Batista, conforme nos conta a história. E daí então ela pensou, bom, essas ovelhas todas aí, quem vai aguentar o cabresto dela? Então ela segurou o cabresto das ovelhas, para continuar a espoliá-las, para continuar a explorá-las. E até hoje, os chamados adventistas só guardam uma única coisa da Bíblia, da lei: o dia de sábado, que é o dia do Senhor. O restante, tudo que eles apregoam, tudo é um discurso vazio, é um vácuo. Mas eu não estou aqui para falar deles. Eu falo das coisas do meu pai, do reino do meu pai, e só quero salientar que essa história de ter um encontro comigo lá no céu, num outro local, primeiro que eu nunca fui para o céu de carne e osso. Isso aí pode até chocá-los também, porque eu nunca fui de carne e osso para o céu. Eu fui em espírito e em verdade. E reencarnei conforme estava previsto sobre minha volta na Terra. Então o restante, quanto a essa Ellen, dispenso qualquer outro comentário. Eu acho que não tem mais nada a falar, uma vez que eu falar sobre ela serão palavras jogadas ao vento. E quem crê nela, quem continua seguindo o que ela ensina, o que ela ensinou, os ditames da cabeça dela, que faça bom proveito. Porque eu não estou aqui pelos adventistas, eu não estou aqui por bater, eu estou aqui pelos descontentes. Fundador de religião chamado Joseph Smith, que ele nasceu no dia 23 de dezembro de 1805 em Sharon, Vermont, nos Estados Unidos. E em 1820, aos 14 anos, se retirou a um bosque e orou pedindo orientação celestial. Foi ali que, segundo ele, teve uma visão de dois personagens que se identificaram como o Pai e o seu Filho Jesus Cristo. E por ordem direta deles, fundaram a Igreja dos Mórmons. Você confirma a tua narrativa? O senhor esteve lá? É um absurdo assim, tão grande quanto esse anterior. Você sabe que eu disse há 2000 anos, você não é obrigado a crer, ninguém é obrigado a crer, mas eu disse há 2000 anos, está em Mateus capítulo 24, versículos 5 e 24, orai e vigiai que ninguém vos engane, porque falsos profetas, falsos cristos virão em meu nome, farão prodígios, enganarão a muitos, até os eleitos, se possível fosse. Então esse Schmidt, ele foi mais um que descobriu terreno fértil, mas eu ainda agradeço ao meu pai por ele ter existido, e ele e todos os outros que vieram depois dele, porque se eles não tivessem existido, então eu seria o falso. Então eles tinham que ter existido para cumprir o que eu mesmo disse com a minha boca. Bom, eu primeiro agradeço estar aqui, porque foi muito gentil de sua parte de novo, como o João Flávio disse.
Eu saí de São Paulo para vir aqui, eu trabalho, vim aqui, Seja bem-vindo, lá, seja muito obrigado. E se fica nossas perguntas, são perguntas que você ainda não deu, que não estão na Perfeitamente, internet, vamos lá. não estão em nenhum Podemos lugar. ir à vontade, fique à vontade. Então, é o seguinte, eu vi muito que você fala nesse período de quase anos que eu venho pesquisando de você, que você fala muito sobre a lei divina, sobre os 10 mandamentos. Sim. E, inclusive, o sábado. Tanto é que você é sabatista, eu acho que todos aqui são. Aí é que está o termo pejorativo que eu, Não. eu repudio, abomino, Hã? porque sabatista é um termo farisaico. Então, nós guardamos o sábado do Senhor por motivos espirituais e não por qualquer determinação humana. Foi por ordem do Senhor que guardamos o sábado. E não tem nada a ver com as agremiações que porventura façam o mesmo. Nós temos um motivo místico para guardar o sábado. É o dia que meu pai diz que é necessário reservar para ele. Isso é uma outra coisa que demora muito para explicar, mas vamos lá adiante. Então, continuando, o termo sabatista foi só um termo que existe, principalmente na igreja adventista. Eu sei, mas eu abomino porque é uma forma pejorativa de se referir ao sábado do Senhor. Tá. A minha pergunta é o seguinte, como você já falou da igreja adventista, principalmente da Ellen White, e para eles, e para Ellen White, embora eles não dizem isso claramente, o sábado é essencial na salvação. Então, a nossa pergunta é a seguinte, se um homem pode ou não ser salvo se não guardar o sábado? Ora, meus filhos, o sábado é essencial para a salvação do poder terrenal. O sábado é essencial, sim, para a salvação. Eu, como pátria, decidiu em instância superior que o meu nome é Cristo, para mim é uma página virada. Inclusive dizem que no ano 2000, a 1000 chegou e 2000 não passará sem que o Cristo volte à Terra. Muitas pessoas se suicidaram, outros se mataram, mataram outros, em nome dessas profecias que brotavam da voz do povo. Então 1000 chegou e 2000 que o Cristo volte, não passará que o Cristo volte à Terra. Alguém de vós viu algum Cristo vindo voando lá do céu com asinhas e tudo como pregou os falsos profetas? Vocês viram? Mas meu pai, no ano 2000, dia 24 de outubro do ano 2000, decretou, através de um venerando acórdão, inspirou os desembargadores a reconhecer que meu nome é Henrique Cristo, ou seja, que eu sou o Cristo esperado. Então foi uma decisão judicial, depois de longos anos de batalha, que o Senhor escolheu que fosse no ano que todos esperavam que Cristo voltasse à Terra. No dia 24 de outubro do ano 2000, podem ir lá em Curitiba, ver no Igreja Tribunal de Justiça e ver que isso aconteceu. Quer dizer, enquanto que no mundo inteiro tinha pessoas que eu fiquei sabendo pela mídia, que se suicidaram, outros que matavam em nome desse Cristo que nunca veio lá do céu. Por que nunca veio lá do céu esse Cristo? Por quê? Por que nunca vai vir lá do céu esse Cristo? Porque nunca foi para o céu de carne e osso. Então nunca pode vir. Eu fui em espírito para o Pai e em espírito voltei. É incoerente dizer-se cristão, acreditar em Cristo só no que lhes convém e deixar de lado o que está previsto sobre Cristo. E, só para concluir esse bloco, com todo respeito pelo que nós estamos conversando aqui, fica complexo o senhor falar de acreditar no que está escrito e ao mesmo tempo, num determinado momento, o senhor fala, não, isso não está escrito, isso não faz parte do original. Porque fica difícil para acreditar, o senhor está entendendo? O leigo, quem está nos assistindo, a pessoa que não conhece, que não... Eu não estou vendo nenhum leigo aqui assistindo. E se tiver algum assistindo depois, e não for ovelha do meu rebanho, não vai me reconhecer pela minha voz. E se for ovelha do meu rebanho, vai reconhecer e vai ver que eu estou falando a verdade. Eu não estou falando igual que há 2000 anos para ser compreendido. Estou falando a verdade, e a verdade nem todos podem compreender, só aqueles que buscam a verdade. Eu há 2000 anos já disse, eu sou o caminho, ninguém vê o meu Pai senão por mim. Então eu falo a verdade. Agora, nem todos os que me ouvem vão poder
poder compreender se não estão aqui, porque os que estão aqui sabem o que estou falando. Em João 5,39, para concluir, o Senhor disse assim, que examinar as Escrituras porque delas está contida a vida eterna, nelas contém a vida eterna. Tudo que o Senhor falou há 2000 anos atrás, em nada contrariou o Velho Testamento, em nada. Por que agora o que o Senhor fala não bate com o Novo Testamento? Agora, tu nesse instante estás contrariando o Antigo Testamento com o Novo, tu, porque lá eu falei do Emanuel, que está lá em Isaías 7, versículo 14, que eu viria com o nome a princípio de Emanuel, que está no Antigo Testamento, e tu contraditoriamente estás dizendo que não estás compreendendo, entende? E eu quero te avisar uma coisa. Eu estou há muitos anos falando todo tipo de assuntos. Se tu te fazes de desentendido com o intuito unicamente de estabelecer um debate, aqui não é um momento propício. Tá? Porque se todos os que estão aqui, quem já leu lá que está escrito que em Isaías 7, versículo 14, uma virgem dará uma luz a um filho, e ele se chamará Emanuel. Então, agora ele diz que não está lá escrito, não dá? Então logo fica claro que houve uma contradição entre o Velho Testamento e o Novo. O Novo, sim, Ok, Fecha um pouquinho, já vamos só concluir agora. Muito obrigado. Para fechar esse assunto de Bíblia. Porque dá uma impressão, já não é a primeira vez que dizem, que mas o Iri fala que isso na Bíblia não está certo e que isso está certo. Que ele aceita isso e que não aceita aquilo. Né? É mais ou menos dentro desse contexto que inclusive ele estava tentando falar. Então, o que eu respondo para estes? Que do mar eu me alimento das algas do mar, dos peixes que não tem escama, que tem escama e barbatana, mas não me alimento de excremento de baleia, não me alimento de areia do mar, nem de lixo atômico. Eu me alimento do mar, eu busco como alimento do mar só o que é bom. E assim da Bíblia também. Eu sou pego da Bíblia a verdade. Agora, porque a Bíblia é um livro de letras mortas, repleto de fábulas, parábolas e lendas. Então aí tem que descobrir, discernir, pedir ao Altíssimo, como falei anteriormente, o dom do discernimento. E não ficar como vaca de presépio, dizendo amém, amém, a tudo que dizem em nome de Deus, em nome da Bíblia. Pelo menos assim que eu ensino para os meus filhos. Eu ia falar o seguinte, que eu respondo na Bíblia só pelo que eu falei. Eu não respondo por nenhuma palavra escrita por quem quer que seja depois que eu já havia partido da terra. Só respondo pelos atos que pratiquei e pelas palavras que eu falei. O que os outros falaram usando meu nome, não posso responder, porque na Bíblia tem muitas contradições, erros de traduções às vezes, e às vezes parece que deliberadamente tem coisas lá que colocaram. A exemplo da crucificação, que tem 4 versões diferentes. E só dou crédito para aquela que foi transmitida pela testemunha. Sobre a igreja crescendo em graça e sobre o Jesus Cristo homem, o senhor José de Luiz de Jesus Miranda. Eu muito recentemente tomei conhecimento dele, não me lembro se foi pela internet ou se foi pela televisão, mas sim pela televisão. Internet. Pela internet. E eu fiquei feliz em saber que ele existe, porque tendo mais um, né, quanto mais brotarem da face da terra criaturas como estas que dizem o que ele disse, para mim é melhor. Porque para o meu reino é melhor, porque eles vão sempre comandar uma legião de roedores que continuarão roendo o casco podre do meu antigo barco
até que ele naufrague. Quanto mais melhor, porque os produtores de esquizofrenia, eles têm também seu valor no contexto cósmico universal. Os que produzem esquizofrênicos, sim, porque nada acontece na Terra sem o consentimento de Deus, eles existem porque Deus... Jesucristo hombre. Eu sou Jesucristo hombre. Para que, no tempo da reprovação do Filho do Homem, eu tenha a oportunidade de examiná-los, conhecê-los, estudá-los e abrir os olhos de meus filhos legítimos para que eles não caiam nessas armadilhas. E eu não preciso de muito esforço para abrir os olhos dos meus filhos, porque eles são inspirados pelo meu Pai, que mostra diretamente para eles o que é e o que não é verdade. Aproveitando a mesma pergunta, como é que o senhor orientaria as pessoas que estão envolvidas com a Igreja Crescendo em Graças a identificar o senhor José de Luiz de Jesus Miranda como um Cristo falso? Porque ele afirma categoricamente que ele é Jesus. Então, o que o senhor diria para as pessoas que estão seguindo esse Jesus Cristo aqui? O senhor diria para eles usarem de subterfúgios para descobrir a verdade? Eu diria para eles o seguinte, que ele está falando que ele é o Jesus homem, né? Você que eu vi na televisão dizer, eu sou Jesus homem, pelo menos ele está sendo franco, sincero, porque eu não sou homem, eu sou o filho do homem, e se eu fosse homem não tinha ninguém dessas pessoas aqui comigo. Vocês estariam comigo se eu fosse homem? Então, eu não sou homem, eu estou falando literalmente, eu sou o filho do homem, e ele se dizendo Jesus homem, significa que ele é mais um Jesus. Eu tenho visto pela mídia mundial, Jesus traficante, Jesus ladrão, Jesus. Por isto que meu pai me mandou, com um nome novo, INRI, o nome que paguei com meu sangue na cruz, para se cumprir o que está previsto na Bíblia, que eu viria com um nome novo, conforme está em Apocalipse 3, versículo 12. Que eu viria com um nome novo. E o nome que eu paguei com meu sangue na cruz foi reconhecido pelo Poder Judiciário, o Egregiado Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no dia 24 de outubro do ano 2000, depois de sobrepujar um processo de falsidade ideológica que se arrastou durante mais de 15 anos, me reconheceu oficialmente como Henri Cristo. E quem discute decisões judiciais em última instância fica à margem da lei. Portanto, eu sou o único reconhecido oficialmente perante as autoridades judiciárias, inclusive de um país que pertence à ONU. Então aí cada um pensa o que quiser. Se você estiver contente com a sua religião, faça bom proveito, desfrute dela. Porque as religiões, na minha ótica, na ótica que meu Pai Senhor Deus me concede, são clubes, são semelhantes a um clube. Eu sou do clube Flamengo, eu sou do Corinthians, cada um é de um clube. Isso é religião para mim. A religião, a palavra religião já é um embuste. A palavra religião. Como é que alguém consegue religar o eterno, o altíssimo, o infinito com quem quer que seja, se Deus, meu Pai, como Ele é eterno, mas antes de ser eterno Ele é onipresente, onisciente, onipotente, como é que alguém consegue religar Ele contigo se tu não consegues te escapar dele, uma vez que Ele é onipresente? Como é que tu vai religar? Entende? Então, eu ensinei quando me chamava Jesus, ninguém é obrigado a crer, mas o que eu ensinei está em vigor para sempre. Eu disse assim, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, ora ao teu Pai Celeste em segredo. Em segredo ele vê o que se passa e te abençoa. Está em Mateus capítulo 6, versículo 6. Então, eu não mandei ninguém ir na missa, em religião nenhuma. Mandei rezar ao Pai Celeste no quarto, com a porta fechada, até porque se não fechar a porta, alguém pode interferir um momento tão sublime como este, que é do colóquio com o Altíssimo.
E se vocês quiserem examinar a Bíblia com sinceridade e honestidade, vocês podem ver lá na árvore genealógica de Jesus, que eu fui fecundado, Maria foi fecundada por José. Pode olhar lá, na árvore genealógica de Jesus. Vocês vão compreender que muitas invencionistas herdaram, os que se dizem cristãos, da proscrita igreja romana, que eu não gosto de falar nada, porque já é uma coisa do passado, mas que ela é sim a meretriz do Apocalipse. Você não nasceu de um ato miraculoso, então. Há 2 mil anos atrás, não foi um ato miraculoso. Você nasceu do ato sexual entre José e Maria. Eu nasci como está previsto, nasci de uma virgem, sim, porque ela era virgem imenalmente, não, mas virgem na pureza. Então, vocês têm um prazer mórbido, sabe? Vocês têm um prazer assim, sexualmente. São pessoas, às vezes você tem alguma inquietude para falar isso, porque eu não preciso falar isso, ninguém precisa ficar falando em fornicação, em ato sexual, só quem tem inquietude. Então, mas tudo bem, eu compreendo, porque a saber, meu pai juntou em estado de sonambulismo José e Maria, e ele fecundou ela. E ela não sabia de nada, porque ela estava em estado de sonambulismo, então ela era virgem antes, durante e depois do parto. Porque senão não podia ser virgem depois do parto, porque naquele tempo não tinha ainda cesariana. Então, quer dizer, agora as fantasias cada vez se apresentam de forma diferente, de roupar diferente. Mas a realidade que meu pai impõe é biologia, é uma realidade, a natureza é uma realidade. Então Maria foi fecundada assim por José. Eu estou insistindo em dizer agora, para que falar de Sodoma, Gomorra, ato sexual. Você já notou que essa palavra, para eles, tem uma conotação assim de... Não tem por que falar isso, mas mulher, vamos falar numa linguagem mais para o lado místico, mulher, de acordo com os ditames da natureza, Deus, meu pai, juntou Maria e José, os 2 corpos fizeram nascer um outro corpo. Até porque é contra as leis da física, se ele existir aqui na Terra sem ser dessa forma. No livro Henri Cristo, um furacão sobre o Vaticano, consta na página 77 que somente após o seu batismo lhe foi revelado o seu verdadeiro nome, Jesus. Em Mateus 1, 20 e 21 está escrito: E, projetando ele isto, eis que um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tá. Este versículo foi adulterado? Foi. Pois é claro que antes do próprio nascimento de Cristo, já saberia que ele chamaria Jesus. Claro, foi adulterado. Foi adulterado. É óbvio que foi adulterado por conveniência, por adaptação. É claro que foi adulterado, porque senão, para que pudesse ficar bem dentro daquilo que tu falaste, dentro da oficialização, dentro do gosto do consumidor. Ficou adulterado, sim, mas a coerência, a lógica e a verdade são indissociáveis. Se na Bíblia está escrito, há milhares de anos antes desta data, que o nome seria Emanuel, então, para aqueles que creem em mim de há 2000 anos, que creem no meu Pai, haverão de compreender que meu nome era Emanuel e que só foi revelado meu nome mais tarde. Então, quer dizer, agora quem quiser acreditar que estava ali escrito que Jesus, como tu falaste, pode acreditar, não muda nada. Mas eu sei que o nome foi adulterado. Eu sei e digo-vos que é incoerente dizer-se cristão, acreditar em Cristo só no que lhes convém e deixar de lado o que está previsto sobre Cristo. Sim. Por exemplo, recentemente nós vimos pela televisão um jovem que sequestrou. Vocês podem pensar o que quiser, mas eu vou lhes citar esse exemplo. A namorada
E daí ele manteve ela cativa durante muito tempo e depois ele recebeu uma ordem, né? Ele disse que tinha um anjo que dizia para ele não fazer mal. Mas que tinha outro que dizia para fazer. E esse jovem, ele estava possuído. E ele cometeu um delito, sim, e quem vai pagar pelo delito que ele cometeu é ele. O Espírito não vai pagar. Entendeu? Entendeu como é que ele cometeu o delito? Da verdade, pelos servos da verdade, todos, sem exceção, dizem porque o Paulo disse isso, porque o Paulo falou aquilo, porque o Paulo, eles se agarram em Paulo. Vocês sabem por que eles se agarram em Paulo? Porque os mentirosos, um sempre segue o outro. O Paulo confessou em Romanos 3, versículo 7, ele disse com a boca dele que ele era mentiroso. Veja bem, Romanos 3, versículo 7. E também disse em 1 Coríntios 15, versículo 9. Disse que não era digno de ser chamado apóstolo porque perseguira a igreja de Deus. Então, eu queria só salientar que todos eles, sem exceção, quando encurralados, eles vão lançar mão de Paulo. Que Paulo foi, que conforme bem está explícito nas Escrituras, um perseguidor dos cristãos, o primeiro falso profeta. E aí sempre é assim que um mentiroso se agarra no outro mentiroso para sobreviver, para manter a mentira. O mentiroso aplica uma mentira, tem que inventar outras para encobrir a primeira. Mas fique à vontade. A última vez que o Senhor esteve aqui na terra, o Senhor disse assim que antes de subir, não nos deixaria órfão, enviaria o seu Espírito Santo. Esse Espírito Santo, no caso, foi enviado. Ele falhou na sua missão, já que a igreja está, como o Senhor disse, na mão dos lobos? Você está falando quem é esse Espírito Santo que veio e falhou? Me fala, eu faço a pergunta agora. A Bíblia fala que é o Paráclito de Deus. Ele disse assim, eu vou ao Pai e enviarei o Espírito do Pai. Quem era ele? Onde estava? O Senhor é o Cristo que eu sou o homem. Não, mas aí é que eu estou te explicando. Eu disse assim, ó. Um pouco me vereis e outro pouco não me vereis, pois vou para o Pai. Porque se eu não for para o Pai, não posso vos enviar o Paráclito, o Espírito da verdade. Eu não falei santo, e sim da verdade. Eu o enviarei e ele me glorificará, porque receberá do que é meu. Tudo que meu Pai tem é meu. Por isso eu disse, ele me glorificará e receberá do que é meu. Eu voltei, recebi, eu sou, que prometi que voltava, eu voltei e recebi do meu Pai tudo que eu tinha antes. Minhas mãos, meu rosto, a coroa, a túnica, a coroa que eu sou o único coroado pelos inimigos. O único. Nunca nenhum rei foi coroado pelos inimigos. Por isso que meu pai disse que eu devo usar a coroa. Mesmo depois que já toda a humanidade me viu com ela, devo ter usado ela, meu pai disse, porque eu sou o único coroado pelos inimigos. Então esse espírito que tu dizes que fracassou, não fracassou. Porque eu estou aqui, eu sou eu falei de mim que eu ia voltar, eu não falei de outra pessoa, de outra. Por isso que eu te perguntei quem é o Espírito Santo que tu falaste. Eu sou o Paráclito, não és obrigado a crer em ninguém, mas que eles que raciocinam vão compreender e vão me localizar dentro das Sagradas Escrituras. Eu acho que, só vou esclarecer, Henrique, porque eu acho que é a mesma dúvida que eu estou tendo, quem está nos assistindo deve estar sentindo essa dúvida. O senhor disse há 2 minutos atrás que o senhor iria e enviaria o outro. Está clara a palavra outro no texto. Sim. Esse outro é o senhor mesmo. Outro corpo. Porque se eu dissesse naquela época que era eu que ia voltar, assim que eu não ia enviar outro, quando eu disse que eu era mais antigo que Abraão, já me apedrejaram. Então eu falei em metáfora, eu falei metaforicamente, que eu ia enviar outro, mas como é que eu podia enviar outro? Por que eu disse que eu não podia? Eu tinha que ir para poder enviar. Porque eu tinha que desencarnar. Preste atenção, está em João, capítulo 16, versículo 7 até 16, isso que estamos falando agora.
Então preste melhor atenção, raciocina em cima desse capítulo e vai perceber que não enviei ninguém aqui na Terra na minha ausência, com a minha indumentária, com a minha voz, com a autoridade que meu pai investiu. Não mandei ninguém. Eu sou o único que diz que ia e enviaria. Eu falei o outro, porque naquele tempo não podia falar. Se agora eu falo de reencarnação, já ficam blasfemando e xingando. Imaginem só se naquela época eu dissesse eu vou reencarnar. Então eu deixei dentro das entrelinhas. Quem quiser entender, entenda. Naquele tempo não podia falar. Se agora eu falo de reencarnação, já ficam blasfemando e xingando. Imaginem só se naquela época eu dissesse eu vou reencarnar. Então eu deixei dentro das entrelinhas. Quem quiser entender, entenda. Só uma pergunta, aproveitando essa deixa que o senhor deu, não está aqui no script. Então, a doutrina da reencarnação, na sua época aqui na Terra, não havia. O senhor não quis falar por causa disso? Não, reencarnação existia, não a palavra. A palavra reencarnação é uma palavra moderna. Mas a reencarnação eu ensinei, eu mesmo ensinei a reencarnação, mas não fui entendido. Eu disse que João Batista era o Elias que vós esperais. Eu disse que eu era mais antigo do que Abraão. Aí que me apedrejaram, que acharam absurdo. Que nosso pai Abraão, velho, já era. Quando morreu, você vem dizer que é mais antigo que ele. Que eu estava falando que eu era o primogênito. Já que vocês estão fazendo perguntas nesse setor, que é até meio vergonhoso e falta de imaginação para os que se dizem pastores ou lobos com pele de ovelha, que não quero me referir a ninguém que está presente, mas se servir a carapuça, é vergonhosa a falta de imaginação em aceitar, em assambarcar as mentiras romanas concernente à reencarnação. Porque eles têm tão pouca imaginação, não posso culpar ninguém dos que estão aqui, porque isso aconteceu há muitos séculos atrás. Mas por que aceitaram uma herança tão maldita como esta, que é a herança da ignorância, da cegueira, do repúdio à lei divina, no que concerne à reencarnação, que é um item da lei, que é eterno, que sempre haverá. A reencarnação é uma coisa que não tem como fugir, é uma realidade incontestável. Mas vai, pode perguntar. Então, essa foi a... Tu has de convir que eu não fui de carne e osso para o céu, que eu não pude ter ido, porque seria um contraditório com o que meu pai falou: tu és pó, do pó tu foste tomado, ao pó retornarás. Que para ele tudo é possível. Uma outra é esse acrônimo do INRI que você usa. Em virtude das iniciais que está escrito na placa onde Cristo foi crucificado, como você disse que é Jesus Nazarenos Rec Iudaiorum. Iudeorum. Iudeorum, perdão. Tem algumas considerações a serem feitas. A expressão que você usa em latim tem que ser Jesus Nazarenos Regis Ividem. Por quê? Na época não tinha a letra J nem a letra U. Por isso usavam respectivamente o I e o V. A letra Z, apesar de existir, era pouco conhecida e usava o TS ao invés do Z. Mas a questão principal que a gente quer saber, Henry, é o seguinte: aí na mesma pergunta, quais são as formas verbais em grego e aramaico que significam o mesmo? Porque na cruz foi escrito tanto em latim quanto em grego e aramaico. Você pode dizer para a gente? Isso não é relevante. O meu povo não se interessa por isto. Meu povo não quer saber. Os filhos de Deus não querem saber por que não tinha J, que não tinha essa letra, aquele tempo era modificado. Não quer, o meu povo não quer saber disto. O meu povo quer saber isto sim, considera relevante sim, que eu vim aqui na terra cumprir o que prometi, que vim com um nome novo, como está escrito em Apocalipse 3, versículo 12, que eu repudio que me chamem de Jesus, e todos aqueles que usam meu nome antigo estão se autoproclamando falsos profetas.
todos aqueles que amealham lucro usando o meu nome antigo, são os profetas, os falsos profetas que eu enunciei. Por isso que meu pai mandou vir com o nome. Não preste atenção num detalhe do versículo bíblico de Mateus 24, versículos 5 e 24. Que eu disse assim, orai e vigiai que ninguém vos engane. Porque falsos profetas, falsos cristos virão em meu nome, no meu nome antigo Jesus. Farão prodígios de enfiar a mão no bolso dos incautos, e enganarão a muitos. Até os eleitos, se possível fosse. Mas os eleitos não podem ser enganados, porque eles podem ir num templo suntuoso desse, luxuoso, mas na hora que eles olham para cá e olham para lá, e não me vê lá. Os meus filhos, eles vêm a mim porque eu disse que pela minha voz o meu rebanho me reconhecerá. Então eles vêm a mim pela minha voz e não querem saber, eles só sabem uma coisa, meus filhos. Que Jesus Nazarenus Rex Iudeorum, quer dizer, e vice-versa, sabem que essas 4 letras significam terra, água, fogo e ar em hebraico. E etc. Agora, no idioma inca também significa o rei que fala. Agora, eles não querem saber esses pequenos detalhes do idioma que usava-se na época. Inclusive, já que fizeste essa pergunta, Quevedo já fez essa pergunta para mim, não desta forma, né? E eu já respondi para ele também. Ele tem umas pessoas orgulhosas que se acham, estudei grego, estudei isso, qual é o lucro que o povo que está com fome, que está sendo espolhado pelos falsos religiosos, tem em conversar com alguém que sabe falar grego? Na Grécia, ótimo que se fale grego, mas aqui na América Latina, da fome, da miséria, na América Latina, onde o povo não tem às vezes o que comer na hora do almoço, o que importa é eles verem meu rosto, ouvirem minha voz e sentirem que eu sou o emissário do Pai. Isso que importa. Agora, quanto a isso, tu pode consultar uma espécie etimologista, ou então daquele outro que estuda essas coisas, fala para ele, te explica tudo. Agora, não é minha missão, inclusive não está escrito na Bíblia que quando eu voltasse aqui eu ia ensinar idiomas. Não está escrito. Está escrito na Bíblia que eu ia ensinar a lei divina, a lei de meu Pai. Isso está escrito. E é para isso que estou aqui. Tá, agora, por que você usou só o termo em latim? Ou, por exemplo, existem 5 citações bíblicas de que na placa não estava escrito exatamente Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Isso é uma outra próxima Isso a gente pergunta. sabe, eu também sei disso. Mas agora, por que você usou só em latim? Por que você não usou em grego, usou em aramaico? Porque quem decide o meu destino é meu Pai. Em Apocalipse capítulo 6 está escrito assim: E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sobre ele estava sentado, e tinha uma balança na mão. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome a morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Retirando em uma dessas frases, você assevera que o governo americano é um dos cavaleiros do Apocalipse. A nossa pergunta é simples e direta. Qual dos 4 cavalos representa os Estados Unidos da América? O branco, o amarelo, o vermelho ou o preto? E juntamente desta pergunta, quem ou o que representa os outros 3 cavalos? Eu não posso, meu Pai não permite que eu revele quem é o cavaleiro de cada cavalo. Porque isto é um mistério que vai ser desvendado lentamente com o passar do tempo. Porque se eu revelar, como tu mesmo falas, está no bujo da tua pergunta, quem é um, eu tenho que revelar quem são os outros. E como não é chegada a hora ainda do juízo,
eu só posso lhes garantir que um dos 4 representado está por esse país que acabaste de mencionar. O senhor acha que o Obama vai representar uma dessas 4 funções aqui? Bem, eu não coloquem na minha boca palavras, mas este homem foi eleito. Se ele conseguir cumprir a função dele, que todos nós esperamos que ele cumpra, né? Então ele representará um desses 4. Se ele conseguir cumprir, porque é muito difícil para ele cumprir o mandato dele, que existem muitas adversidades, muitos obstáculos. Então agora, se ele conseguir, aí tu me repete a pergunta daqui a 4 anos, daí eu te respondo. Então você que está nos assistindo, Barack Obama pode ser um desses cavalos. A segunda pergunta. Ah, é do cavaleiro, hein? Não, eu não falei que é um cavaleiro. É um cavaleiro, ok. Não, peraí, não é lugar de botar profano. Então não é. Tem significação, porque isso aqui não é uma mesa. Bom, voltando, você pode crer o que quiser, assim como eles têm o direito de exigir. Né? Bom, voltando. Então. Inevitável, inevitável. Nem que toda a humanidade se ajoelhasse e ficasse um ano de joelhos sem se levantar em jejum, não conseguiria impedir isto. Nenhum líder governamental, nenhum presidente conseguirá impedir o que já está predestinado, o que está previsto há milhares de anos. Isso é uma coisa irreversível. Então, só o que resta aos habitantes da Terra é buscar se localizar, como se diz em espanhol, se ubicar dentro da lei do Senhor. Procurar para que sofram menos, para que consigam viver dentro do que é possível em paz na Terra nesses dias que se avizinham. Então podemos afirmar, segundo a sua profecia, que até 2050 haverá uma guerra nuclear. Sem dúvida nenhuma. Isso não tem ninguém na Terra, nem que eu me ajoelhasse pessoalmente, eu ficasse, porque isso está previsto. Agora, não sabe se preste atenção, se tem alguma capciosa intenção em tua afirmação, que eu disse há 2 mil anos da parte do meu pai, há 2 mil anos, que o dia e a hora, não sei, nem os anjos, só meu pai sabe. Tu queres afirmar 50 anos, que isso tu estás querendo enfiar goela abaixo de alguns ouvintes que eu disse com uma data. Não, eu estou dizendo, pode ser daqui 10 anos, pode ser daqui 15, pode ser daqui 20, eu não posso afirmar o dia nem a hora, porque o dia e a hora só meu pai sabe. E eu nem quero saber, porque as coisas que eu vi e vejo são tão terríveis que é melhor não saber. Quem bem-aventurados são aqueles que ignoram o que está por vir. Bem-aventurados. Então deve ter um erro aqui da parte da nossa redação, porque está escrito que foi tirado do site do senhor. O senhor fala que seguramente daqui a menos de 50 anos haverá... Sim, mas eu não dei uma data, é isso que eu estou dizendo. Se por acaso essa tua pergunta tem intenção de dizer, tá vendo, Cristo disse é contraditório, em mim não tem contradição. Não, porque podia ter, dá para desconfiar, né, de que alguma coisa podia querer dizer assim, olha, ele disse uma data. Não, a data eu não sei. Nem eu sei, nem os anos. 50 anos. Mas qualquer, não precisa ser matemático, qualquer ser humano raciocinante pode ver que é inevitável a catástrofe nuclear. Só quem quiser manter-se dentro dos parâmetros da esquizofrenia, que continuar acreditando, procurando ver se tem um lugar para morar lá no outro planeta, etc. Porque aqui, essa semana, por acaso,
uma revista dessa semana explica que o planeta está pequeno. Agora alguém pode ler essa matéria e passar batido, né? O que quer dizer o planeta está pequeno? Agora, para quem raciocina, dá para entender muita coisa disso. Essa frase, o planeta está pequeno. Humanamente falando, a sua vida findar-se-á daqui a algumas décadas. Se o senhor tiver sorte, mais 20, mais 30 anos, Deus enviará outro Cristo para nos guiar? Olha, não é sorte. Não é sorte ficar mais tempo aqui na Terra. Eu não considero sorte porque eu sei para onde vou e de onde vim. E sim, quando eu partir daqui da Terra, durante 1000 anos, pelo menos durante 1000 anos eu sei que não preciso voltar. Para o Milano, para o meu pai e para o infinito, que é o meu pai, pode ser um segundo, porque não faz nem um segundo que foi crucificado, contando pelo tempo que não passa lá no espaço. Então, para mim, 1000 anos é nada. Então, quando eu partir daqui da Terra, eu vou partir, é claro, eu vou desencarnar, né? Eu não vou ficar para eternamente. E não há contradição nisso, repito de novo, que eu disse que eu não vou morrer, eu vou desencarnar. Então, deixarei as bases do reino de Deus tão bem alicerçadas que ninguém sentirá falta de mim, até porque, como eu não vou morrer, continuarei orientando meus filhos lá no espiritual. Perde 7 pontos. Se tu canta bola 5, não faz, perde 7 pontos. Certo? E se tu tiver em sinuca e não sai, tu perde 7 pontos também. Pronto. Vamos lá. Pode jogar. Quero ver Aqui agora. tem um giz, viu, Joaquim? Pendurado aqui. Eu vou cantar a bola e vou... Nós combinamos para ser mais simples, sem cantar. Vai tirar foto, vai tirar cantar a foto. bola. Quero ver agora. Eu não lembro. Ele não sabe jogar. Não tem importância. 22 anos que eu não jogo, então eu não lembro mais a Eu numeração. fazia 32 quando eu... Essa é a voltei a 5. jogar. Não, essa aqui é da 1. Vou repetir. 1 cada vez. 2, 3, 4, 5, 6. Não, onde é que tá? 6, 7. Ok, então. Mas eu vou te dizer, não tem problema. Tá bem pegando o taco, tá bom. Ó, por exemplo, vamos supor, se eu tentasse fazer a 7 e não fazer, eu perdia 7 pontos. Ah, É? tá. Melhor, eu vou nada vez por enquanto. Tá, mas eu posso ir numa outra. Claro, por exemplo, agora, quer ver? Essa 6 aqui, se tu tentar ela, ou a 4 lá, ou a 5 ali, só que se não fizer, perde 7 pontos. Se fizer, ganha os pontos concernentes a ela. No caso da 5, tu fizer, ganha 5. Daí ela anota lá os números. Tá, então eu Eu vou vou teu na. nome lá, ó, J lá, ó, de Joaquim. Eu vou nela. Então, bola 6, pronto. Meio frio hoje. Perdi 5. Na Perdeu boca. 7. Não, perde sempre 7. Ah, Qualquer erro vale 7 pontos. Tanto para mim como para ti. Aí ela botou lá para mim 7 pontos. Então vamos supor, agora tem que ir nada vez. Claro, podia não vou nada vez, bora lá. Quero ver se ela me ajuda. Pode ganhar, eu perco com o princípio das vezes, hoje de manhã eu joguei com ele, eu ensinei todos esses lugares, até para ela eu perdi que é mesmo. Isso é uma coisa saudável, não tem nada com esporte. Olha aí, ó. Ah, Joaquim, ela não volta mais. Agora, quando tu fizesse ela, tu tem direito de jogar qualquer uma de graça. Vez, né? Quer dizer que se tu não acertar nela, daí tu perde 7 pontos. Olha só, se a bola branca tá aqui, tu não pode acertar nela, daí é um sinuca de bico. Isso. Deu pra entender? Pode acertar. É um sinuca de bico, quer ver? Tu tenta, mas não consegue. Ó. Então, o sinuca é um jogo que requer... Sabe jogar, Joaquim? Sei. Quer jogar uma partida? Vamos. Ah, eu também, né? Ó, queria jogar. Peraí, Zé. Não tem, não é pra um ser melhor que o outro.